Cara, é o seguinte, na última quarta-feira o Flamengo goleou o Vélez e colocou um pé na final. E Pedro fez história, marcando 3 gols. Assim acabou se isolando na artilharia da Libertadores. E pelo fato de fazer 3 gols em uma semifinal de Libertadores na casa do adversário. E isto não é para qualquer jogador. Sendo assim, resolvi trazer a história do Pedro Guilherme. Pedro nasceu no dia 20 de junho de 1997. Atua como centroavante. Antes do futebol profissional, Pedro vem de categorias de base, sendo elas Flamengo, Duque Caxiense, Açu e, por fim, Fluminense. Uma curiosidade é que na base do Fluminense, Pedro foi campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2015. Enfim, no futebol profissional do Fluminense, Pedro estreou no clube no dia 10 de março de 2016, com 19 anos. Mas seu primeiro gol no futebol profissional só veio em 2017. O gol ocorreu na vitória por 3-2 sobre o Criciúma, no dia 24 de janeiro de 2017, em partida válida pela Primeira Liga. Até o final do Campeonato Carioca, Pedro tinha marcado 2 gols em 10 jogos, mas com apenas 5 jogos disputados como titular. Já em 2018, Pedro marcou 7 gols em 13 jogos e deu 2 assistências, sagrando-se artilheiro da competição. Com 20 anos, Pedro foi o artilheiro mais jovem do Campeonato Carioca, jogando pelo Fluminense no futebol profissional. Já no Brasileirão, Pedro era o artilheiro da competição, com 10 gols em 19 jogos, até que sofreu uma lesão que levou a fazer uma operação em setembro, afastando-o dos jogos pelo resto do ano. Após um bom tempo fora dos gramados, mais precisamente 8 meses, no Maracanã, contra o Santos, pela Copa do Brasil, o atacante entrou no segundo tempo e teve chances de marcar, mas seu reencontro com as redes após a lesão ficou para o dia 2 de maio de 2019, quando novamente voltou a entrar pelo segundo tempo, porém desta vez aproveitando a oportunidade que teve e marcando de cabeça o gol do Fluminense na derrota diante do Santos. No dia 5 de maio marcou novamente de pênalti contra o Grêmio em partida eletrizante, pelo placar de 5-4 para o Fluminense. Vale destacar que o clube carioca começou atrás do placar por 3-0 para o Grêmio. No dia 31 de agosto de 2019, o Fluminense chegou a um acordo financeiro para negociar Pedro com Fiorentina, dependendo de exames médicos para a concretização do negócio, e acabou se concretizando no dia 2 de setembro. Sua passagem pela Fiorentina foi muito curta. Pedro fez apenas um gol em um jogo treino dos reservas da Fiorentina contra os reservas da Roma. E após o incrível ano de 2019 para o Flamengo, Jorge Jesus, que era treinador do clube na ocasião, desejava muito contar com o futebol de Pedro, que não pensou 2 vezes em vir para o Flamengo. E no dia 15 de janeiro, o Flamengo confirmou o empréstimo de Pedro junto à Fiorentina. O acordo entre as partes teve duração até o fim de 2020, fixado em 14 milhões de euros com a opção de compra no fim do contrato. Em estreia no dia 3 de fevereiro contra o Resende, logo de cara marcou seu primeiro gol, apesar de ter sido um gol contra, mas o árbitro na súmula da partida assinalou o gol a Pedro, e o mesmo deu uma assistência para Bruno Henrique, completar o placar na vitória de 3-1 pela Taça Guanabara. Sem muito espaço no time titular, Pedro passou boa parte do tempo no banco de reserva, apesar de entrar e jogar no lugar de Gabigol e fazendo gols importantes para o título brasileiro de 2020. Exatamente no dia 9 de dezembro, o Flamengo exerceu o direito de compra por 14 milhões de euros, cerca de 87 milhões de reais pelo Pedro. Sendo assim, o Flamengo contratou o Pedro no final de 2020. Já no ano de 2021, após uma lesão, Pedro voltou aos gramados em 17 de abril e marcou 2 gols do Flamengo no empate de 2-2 com a Portuguesa Carioca. E na goleada do Flamengo sobre União La Calera por 4-1, Pedro foi autor do último gol do rubro-negro com apenas 1 minuto em campo, sendo um golaço, driblando 3 adversários e tocando por cima do goleiro. Enfim, seu primeiro hat-trick pelo Flamengo no dia 1º de maio, na vitória por 3-0 sobre o Volta Redonda no jogo de ida das semifinais do Carioca. E em 18 de maio, fez o primeiro gol do Flamengo, no empate de 2-2 com o LDU, em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, ajudando o Flamengo a se classificar para a próxima fase do torneio. Em 30 de maio, Pedro fez o único gol da vitória por 1-0 sobre o Palmeiras, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Voltou a marcar novamente em 1º de julho, na vitória por 2-0 sobre o Cuiabá, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Voltando a marcar em 18 de julho, fazendo o 4º gol da vitória por 5-0 sobre o Bahia na 12ª rodada do Brasileirão. Após passar por um jejum de 8 jogos sem marcar gols, Pedro voltou a marcar no dia 9 de setembro na vitória sobre o Palmeiras na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo seguinte, em 15 de setembro, Pedro entrou no segundo tempo e fez os 2 gols do Flamengo na vitória por 2-0 sobre o Grêmio, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Voltando a marcar em 6 de outubro, fazendo o gol do rubro-negro no empate por 1-1 contra o Bragantino, válido pela 23ª rodada
rodada do Brasileirão. Na partida seguinte, Pedro fez o primeiro gol da vitória por 3-0 sobre o Fortaleza. Já em 20 de outubro de 2021, Pedro fez o gol do empate por 2-2 contra o Atlético Paranaense, em partida do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Em 6 de setembro, Pedro completou 100 jogos com a camisa rubro-negra, na derrota por 1-0 para o Santos, na 37ª rodada do Brasileirão. Já na atual temporada, em 2 de fevereiro, fez um dos gols da vitória de 3-0 sobre o Boa Vista, na terceira rodada do Campeonato Carioca. Fez também em 13 de fevereiro, sendo o quarto na vitória de 5-0 sobre o Nova Iguaçu, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Em 23 de fevereiro, fez o primeiro gol da vitória de 3-1 sobre o Botafogo, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Com isso, Pedro voltou a marcar só em 1º de maio contra o Altos do Piauí, e na época rolava boatos que o Pedro deixaria o Flamengo no meio do ano, o que acabou não se concretizando. E com a chegada de Dorival Júnior e a lesão de Bruno Henrique, Pedro acabou assumindo a titularidade da equipe rubro-negra, e o resultado é este que estamos vendo hoje em dia. Mas e aí, o que você achou da história do Pedro? E o que você está achando da fase atual dele no Flamengo? Você acha que ele merece uma vaga na seleção? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe este vídeo com aquele amigo seu fã do Pedro. E se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.